A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você, amigo que está assistindo este vídeo neste momento. Vim trazer um vídeo sobre um assunto polêmico entre a Irmandade da CCB e de outras denominações também. Nós escutamos muito alguns irmãos falar sobre a graça de Deus. Muitos da CCB falam que a CCB é a graça de Deus. Muitos falam que estão na graça de Deus porque estão na CCB. Mas muitos contestam, principalmente irmãos de outras denominações, e hoje eu vim trazer este vídeo não para gerar polêmica, mas para esclarecer a todos que estiverem em dúvida, porque eu vim trazer aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Eu vim falar sobre a palavra do Senhor. Os comentários vão estar ativados no vídeo. Não importa o que você falar. Não importa. Fale o que você sentir no seu coração. Comente. Comente. Fale sobre o vídeo. Curta o vídeo, compartilha. E se inscreva no canal. E ajude a nós evangelizarmos. Pois se esse vídeo rodar o mundo todo, muitos irão ver, irão entender e vão servir a Deus melhor. Porque esse assunto, irmãos, é um assunto muito polêmico. É sobre a graça do Filho de Deus. Vamos lá então. Vou ler a parte da palavra, uma das partes que fala sobre a graça de Deus. Vou ler aqui no livro de aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Pegue a sua Bíblia e confira comigo. Está escrito assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. De novo, irmãos, versículo 24 do capítulo 3 de aos Romanos diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados pela graça de Cristo, porque não estamos mais na lei, estamos na graça de Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a graça não está em um templo, uma igreja, em um objeto, em algo que nós colocamos a nossa mão. Não. A graça está aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, porque éramos pecadores. Mesmo aquele que nasceu no berço cristão, ele nasceu no pecado de Adão e Eva. Por isso foi necessário o batismo nas águas,
Por isso é necessário o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Mas Jesus podia cobrar isso de nós. Mas não, está escrito aqui: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Se nós tivermos a fé, por causa do sangue de Cristo, se nós cremos que Ele derramou o seu sangue por nós no madeiro da cruz, para salvar a nossa alma, nós somos justificados pela graça. Agora, o que é a graça? Vamos lá. No dicionário está escrito assim: graça é o dom gratuito de Deus. É o dom, não é a igreja. Bem esclarecido, irmãos. A graça não é a igreja, é o dom gratuito de Deus ao homem num encontro transformante em que a criatura é restaurada. É feita uma nova criatura. Quando nós estamos no mundo, éramos uma criatura. Quando cremos em Jesus, somos e batizamos nas águas do santo batismo, somos feitos uma nova criatura. Então somos transformados, somos restaurados. Isso é o dom de Deus, isso é a graça, é a restauração. A graça é o dom gratuito de Deus, porque também é de graça. Então a graça não é a placa de igreja, a graça não é a congregação cristã no Brasil. A graça de Deus é o dom gratuito de Deus ao homem, quando ele precisa ser transformado. Quando ele precisa deixar o velho homem, sair do pecado e seguir a Cristo. Ele recebe a graça. Ele recebe o dom gratuito de Deus. Essa é a graça. É a transformação do homem. Essa é a graça. Graça de Deus, amor de Deus. Como Ele nos amou, Ele nos deu a sua graça. Ele nos deu o seu amor. Aí muitos vão falar assim: mas eu estou na CCB, fui transformado lá, recebi a graça de Deus lá. Amém. Você recebeu a graça de Deus na CCB. Você recebeu a graça de Deus na Deus é Amor, na Assembleia. Não importa onde você foi. Se você foi convertido, se você encontrou com Jesus, você recebeu a graça de Deus, o dom, o amor. Entendeu, meus irmãos? Então, biblicamente falando, graça é o dom gratuito de Deus, não é a placa de igreja. A igreja salva alguém, meus irmãos? A igreja não salva ninguém. Se você ir na igreja e fazer conforme a palavra, você será salvo sim. A igreja é um quartel-general, onde você recebe instruções para sair em campo, em batalha, contra o mundo aí fora, e não pecar na presença de Deus. Isso sim. Agora, a igreja não é a graça. A CCB não é a graça. Caiu da graça. Não existe. Saiu da CCB, caiu da graça. Pecou, caiu da graça. Não, irmãos. Não é assim. Pecou, se arrependa. Deus pode te perdoar. Mas não peques. Então, a graça é o dom gratuito de Deus. Que fique esclarecido. Não importa o que você vai comentar, não importa o que os haters vão comentar, o que importa é o que está escrito aqui, aos Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Leia a Bíblia. Irmãos, antes de você buscar a palavra na igreja, busque aqui, Aqui está o seu guia. Leia na sua casa, leia no seu trabalho. Tem a Bíblia online. Escuta pelo fone de ouvido, ou ir trabalhar, ao voltar, ou mesmo no trabalho, ou na escola. Mas examine as Escrituras. Porque muitos, sem instrução nenhuma, muitos anciãos, cooperadores, antigos,
no início da congregação cristã no Brasil, até 10, 15 anos atrás, e hoje ainda se falam. Muitos anciãos ainda falam que a CCB é a graça, que a CCB é o lugar único, que só ela vai para o céu, que é o aprisco santo. Não está escrito aqui, meus irmãos, que a CCB é o aprisco santo. Não está escrito aqui que é só a CCB que salva. Não está escrito aqui que CCB é graça. Até porque na época do Senhor Jesus não existia CCB. Ela foi fundada em 1910. Quem fundou ela, o nosso irmão Luiz Franciscon, veio de uma outra denominação. Irmãos, vamos acordar. E o povo antes de 1910, irmãos, estão condenados porque não tinha CCB? Misericórdia, irmãos, acorda. Temos a internet, pesquisa na internet, leia a Bíblia. CCB não é graça, CCB é uma instituição maravilhosa. É uma das melhores igrejas no mundo, é a CCB. Porque tem ordem, tem decência. A liturgia do culto é espetacular. Irmãos de um lado, irmãs do outro. Orquestra linda, maravilhosa. Eu vou na CCB. Mas eu não admito, irmãos, que muitos irmãos excluem outras denominações. Ou generalize e diz que ela é a graça. Não. Eu vim trazer esse recado para você de Deus. A CCB é maravilhosa. Tá bem lá, fica lá até o fim da sua vida. Que se você cumprir com os mandamentos de Deus, você será salvo. O Senhor Jesus falou assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for pelo Senhor Jesus. E não por uma placa de igreja. Hoje, irmãos, as igrejas idôneas, igual a CCB, precisam de um CNPJ. Ela é considerada como uma empresa. Ela tem presidentes, tem vice-presidentes. Né? Nós não temos o presidente na CCB? Não temos vice-presidentes, não temos anciãos, diáconos, cooperadores de jovens, uma hierarquia. Então, e se fosse celestial, também teria uma hierarquia, mas não precisava de um CNPJ. Nós estamos ainda aqui na terra, ainda. Tá, meus irmãos? Não confundam, não defendam CCB, defendam a palavra, o Senhor Jesus. Se alguém falar mal da sua igreja, da sua instituição religiosa CCB, não deixa falar mal. Esclareça ele, fala assim: olha, a minha instituição ela é maravilhosa, se você não gosta, não fale mal. Ponto. Mas também não condene as outras denominações. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, certo momento, os discípulos estavam pregando, expulsando os demônios, porque Jesus mandou, o Senhor Jesus mandou. E 2 dos seus discípulos chegou e falou assim: Senhor, nós encontramos um que pregava em teu nome, expulsava em teu nome e não fazia parte dos nossos irmãos. Sabe o que o Senhor Jesus falou para eles? Deixai-o, porque quem não é por nós, não é contra nós. Quem é por nós, não é contra nós. Quem é por nós não é contra nós. Se eles estão pregando, se eles estão expulsando o demônio, se estão anunciando o evangelho, mas não são da mesma igreja, deixai. Porque quem não é contra nós é por nós, irmãos. Se eu não sou contra você, deixai eu pregar. Se a igreja do teu irmão não é contra você, não é contra a palavra, deixai. Viva você na congregação cristã no Brasil. Viva você no evangelho. E deixa o outro irmão viver no evangelho na outra igreja. Está esclarecido? Vou encerrar para o vídeo não ficar mais comprido, mas está escrito, irmãos, aqui ó.
Palavra. Leia a palavra. Não é o irmão Leandro que está falando. Palavra. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Leia a Bíblia, tá bom? Deus abençoe. Continue no canal. E Deus vai te abençoar grandemente, assim como está nos abençoando. Fica na santa paz de Deus. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe.